Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula, que foi sobre distribuição de frequência, né? Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente, vai ser distribuição de frequência com intervalo de classe. O que é isso? Para que serve? O intervalo de classe ele serve para te diminuir a tua tabela. Como a gente viu lá na nossa outra aula, a gente fez uma questão que a tabela ficou gigante, né? Ficou muito grande e às vezes naquele caso deu para calcular tranquilo, né? Mas só que vai ter casos que vai ser tantos elementos numa tabela que lhe dá que seria impossível você calcular, né, de um elemento por elemento, né? Então existe um intervalo de classe. E como é que calcula? Um carinha chamado Sturger, só falar uma vez esse nome aqui, ó, Sturger, não vou falar mais porque eu não sei se está certo. Mas ele criou uma formulazinha que você consegue calcular as classes. Eu já vou explicar direitinho, tá? O que é classe, também você vai aprender o que é amplitude, o que é intervalo. E ele descobriu uma formulazinha para calcular as classes e deixar a tabelinha menor, né? Só que essa formulazinha aqui, ó, às vezes é muito difícil, né, de calcular, né, log, vocês lá no primeiro ano, né, o que é log, né? Mas também vocês não precisam usar só ela, né? Vocês podem usar a tabelinha aqui, ó. Se vocês usarem a tabelinha, vai dar a mesma coisa que dá aqui nessa fórmula, que a tabelinha aqui já tá pronta. Então vocês copiem no caderno de vocês, guarda aí que pode ajudar vocês no futuro. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui a gente tem a tabelinha N. O que é N? N é o número de elementos, né? Por exemplo, nessa tabela aqui, ó, que tem vários elementos, se eu contar aqui quantos tem, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 4 vezes 10, aqui tem N é igual a 40. Tem 40 elementos, contar aqui tudinho vai dar 40, né? Então aqui a gente já sabe que tem 40 elementos. E o número de classes, né? Aí você, como aqui tem 40 elementos, a gente vai ver aqui, ó, tem intervalos, ó, de 3 a 5, de 6 a 11 elementos, de 12 a 22 elementos, de 23 a 46 elementos. Ó, bem aqui, ó, vocês concordam que entre 23 e 46 tem o número 40? Então quer dizer que o número de classes para fazer essa tabela aqui é 6, ó, bem aqui, ó. Número de classes, porque ele está aqui entre esse intervalo, né? Então isso já facilita a nossa vida, né? Ó, essa tabelinha aqui, a gente não precisa fazer esse cálculo aqui. Se fizesse esse cálculo, a gente ia chegar no mesmo resultado. Por exemplo, se a gente fosse calcular, não ia chegar no 6 preciso, ia chegar, por exemplo, no 6, por exemplo, 5,7, um cálculo assim. Você ia calcular e dar um número mais ou menos esse número. Aí você ia arredondar esse número para o número inteiro, né? E daria 6. Então aqui a gente tem o N, né? Que é o número de elementos da amostra, que eu já falei, né? E o número de classe. O número de classe é aqui, ó, o número de classe, que também pode ser representado pela letra K, que está aqui, ó, nessa formulazinha aqui para calcular intervalos. Letra K, ó, tá bem aqui, ó. Que nada mais é que o número de classe, que tá bem aqui, né? Então, o que é esse limite superior menos limite inferior? O limite superior, ele é o maior elemento da sua tabela. Aqui é a tabela, ó. Qual é o maior elemento da tabela? Aqui já está organizado nessa tabela em roll, né? Tudo bonitinho organizado. O maior elemento a gente pode ver que é 62, né? Então o limite superior seria 62. E o limite inferior nada mais é que o menor elemento dessa tabela, que no caso aqui é 41. Então a gente já poderia fazer esse cálculo aqui, ó. Nosso intervalo A é igual ao limite superior, 62, né? Que é o maior elemento. 62 menos limite inferior, que é 41, né? 41 dividido por K. K quem é? K é o número de classes. A gente viu aqui, né, que o N, que é o número de elementos, é 40. E a gente olhou aqui na tabela que ele está aqui nesse intervalo entre 23 e 46, né, que é 6. Então K é igual a 6. Se a gente fizer os devidos cálculos aqui, né, 62 menos 41 dividido por 6 vai dar 3,5. Aqui vai dar 21 sobre 6, né, igual a 3,5. Aqui, como a gente está trabalhando, aqui são todos números inteiros, a gente vai arredondar esse valor aqui. A gente arredondar ele aqui para cima sempre, tá, pessoal? A gente vai arredondar A é igual, a gente vai arredondar para um número inteiro. O número mais próximo de 3,5 para cima, né, é 4. 4 é o número inteiro, que parece 9. Deixa eu digitar. O número 4. Beleza.
Feito esse cálculo aqui, aí a gente já pode montar a nossa tabela, né? A gente sabe quantas classes precisa ter, né? Aqui eu vou montar a tabela e as coisas vão começar a clarear. Eu espero que comecem a clarear na cabeça de vocês. Aqui, ó. A gente vai ter o número de classe. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Classe. Abaixei. Opa, fazer aqui. Usar uma régua. Não, régua, vem régua aí. Régua aí. Número de classe. Eu descobri lá que é 6, né? O número de classe é 6, meu K é 6, ó. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou traçar umas linhas aqui para ficar bem dividido. Tá, beleza. Eu fiz aqui a tabela. Aí, né, eu falei aqui do intervalo, né? Eu queria calcular um intervalo, né? E o intervalo eu calculei, eu descobri que meu intervalo é igual a 4. Então eu vou botar aqui intervalo. Intervalo. Aí, mas o que é esse intervalo aí que eu não entendi, né? O que ele é? Ele é basicamente o seguinte, ó. Você vai organizar os números dessa tabela aqui, ó. Aqui. Por exemplo, os elementos da tabela vão de 41 a 62, né? Então a gente vai começar a partir de 41. Vou mudar aqui de 41. Começou com 41, né? 41. Aí vocês se lembram lá no primeiro ano que o professor ensinou para vocês, né? O professor de matemática de vocês ensinou sobre fechado e aberto, intervalo fechado e aberto? Vocês se lembram? Que quando, por exemplo, era mais ou menos assim, ó. 1, menos 1, 0 e 1, né? Não, isso aqui não é menos 1. E 1. Aí aqui ele fazia uma linha, né? Aí ele fazia aqui uma bolinha aberta e bem aqui uma bolinha fechada, né? O que isso queria dizer? Que esse menos 1 não fazia parte do conjunto. Mas essa bolinha fechada aqui, ó, queria dizer que esse 1 fazia parte do conjunto, né? Se tivesse aberto, não faria parte do conjunto. Se tiver fechada a bolinha, quer dizer que faz parte do seu conjunto, né? Isso que era o intervalo, né? Intervalo fechado e aberto. Aqui a gente vai usar a mesma ideia. Então, eu vou fazer aqui, ó, um símbolozinho, ó, que é um tracinho aqui. Eu vou puxar pra cá. Quando eu tiver esse tracinho bem aqui, ó, esse tracinho aqui na vertical, quer dizer que o intervalo é fechado. O que isso quer dizer? Que esse 41, ele faz parte dessa classe. E aqui eu vou deixar aberto, quer dizer que o número que eu botar aqui não faz parte dessa classe, né? Dessa classe. O que faz parte dela é o número anterior a ele. Vou exemplificar aqui para vocês. A gente não descobriu o intervalo não é 4? Então a gente vai começar a contar. A partir de 41, o 41 vai ser incluído, né? Então é 41, 42, 43, 44. Eu pulei 4 intervalos, né? 1, 2, 3, 4. 41, 42, 43, 44. Então depois do 44 vem o 45, né? Aí eu coloco aqui. Se eu fosse botar o 44, aí eu ia fechar aqui, ó, porque o 44 faz parte da minha contagem, né? Mas eu quero botar o 45, então esse aqui vai ficar aberto. E aqui, calma aí que deu um problema no gravador. Aí, voltou. Aí aqui vai ficar 45, né? Aqui, ó, então a gente vai começar a contar de novo na segunda classe aqui, a partir desse 45. O 45 não faz parte da primeira classe, mas ele faz parte da segunda classe. Então a gente vai começar a contar. 4 vezes. 45, 46, 47, 48. Contamos 4 vezes. Então, qual é o número que vem depois de 48? 49. O 48 faz parte da segunda classe, mas o 49 não faz parte da segunda classe. Por isso que o intervalo é aberto. Mas ele vai fazer parte da terceira classe, ó, 49. E eu vou fechar aqui, ó, esse intervalo. Tá fechado aqui, o coisinha aqui na horizontal, ó. Aí vamos contar. 49, 4 vezes. 49, 50, 51, 52. Próximo número, 53. Lembrando por que eu estou contando 4 vezes? Porque eu fiz aqui no meu cálculo que eu descobri que meu intervalo é 4 aqui, ó. O intervalo ideal aqui para fazer essa tabela é 4.
Então, lembrando que esses números que eu estou contando aqui, ó, eles não precisam necessariamente estar nessa tabela aqui, ó. Eu só precisei pegar o 41, a partir de 41. O resto eu só fui contando de 4 em 4. Não quer dizer que esses números que estão aqui estão na tabela. Vai. Então, 53, ó. 53 não vai parte da terceira classe, mas ele já faz parte da quarta classe, ó. 53, fecha aqui o intervalo, aqui, deixa o outro lado aberto e conta. 4 vezes. 53, 54, 55, 56. O próximo número, 57. De novo, 57 faz parte da quinta classe, ele não faz parte da quarta. Fecha o intervalo aqui, deixa aberto o outro lado e conta 4 vezes. 57, 58, 59, não, 57, 58, 59, 60. 60, né? Aí o próximo número é 61. Fechou aqui, né? Agora na sexta classe. Abre aqui, deixa o intervalo fechado aqui. Aí aqui como é que fica? Vamos contar 4 vezes. 61, 62, 63, 64, o próximo 65. Só que nesse último aqui, vocês vão deixar fechado. Porque esse 65 vai fazer parte desse intervalo, dessa classe. Ele vai fazer parte, 65. Mas professor, aqui na tabela foi só até 62. Mas para deixar para os cálculos darem certo, vocês vão, em todas as classes, vocês vão ter que fazer essa mesma contagem de 4 em 4. Então, vocês fizeram a contagem de 4 em 4 e chegou até 65. Então, fecha o intervalo, que nesse último aqui o intervalo vai ser fechado. Então, beleza. Fizemos essa parte. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente já fazia antes, que é calcular o quê? Calcular não, né? Ver onde é que está a frequência absoluta, né? Que é o FI lá, né? Vou botar aqui de vermelho. FI. Frequência absoluta. Beleza? Como é que a gente faz a frequência absoluta aqui de intervalos, né? Como é que faz? A gente vai olhar aqui na nossa tabelinha aqui, ó. A partir do 41. Aí a gente vai contar todos os elementos que aparecem nessa tabelinha entre 41 e 45. Lembrando que 41 faz parte e 45 não faz parte. Então a gente vai parar antes de 45. Então vamos contar aqui, ó. De 41 até o número anterior a 45, né? Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parou aqui, ó, no 44. Eu contei até que 44 tem 13 elementos. O 45 não conta, ele vai contar na próxima classe. Então aqui a gente bota 13. Então vamos para o próximo aqui. De 45 até 49, o 49 não vai contar. É só o número anterior. Então a partir de 45, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O 50 ele já faz parte de outra classe, ó. Então 49 agora, na terceira classe. 49 vai contar a partir de 49. 49 não tem, o próximo número é 50, né? Então vai de 50 até 52, né? O 53 não vai contar. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui. O próximo a gente vai contar, né? De 53 a 57. 53 a 57, tá certo. Aí começa a partir do 54, né? 1, 2, o 57 não vai contar, né? Então é só 2. E o 57 agora, né? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 62 não conta, porque ele já faz parte da sexta classe, né? Então aqui é 10. Então entre 61 e 65, a gente só vai ter apenas um elemento aqui, ó, 62. Então vai ficar 1. Então vamos somar isso aqui, né? 13 mais 6 mais 8 mais 2 mais 10 mais 1. 40, né? 40, tá certo? É 40. Então vamos para... Agora a gente vai descobrir outra coisa interessante que não tem na distribuição de frequência comum, que é o ponto médio. O que é o ponto médio? X, eu vou botar aqui x, ó. Xi, ele é igual ao ponto médio. O que é o ponto médio? Nada mais é que você tirar a média aritmética aqui do intervalo. Vocês se lembram lá que normalmente quando vocês vão calcular a nota de uma prova de vocês, para vocês saberem a média das provas, por exemplo, vocês têm 2 notas numa matéria, né? Vocês vão somar as duas notas e dividir por 2, né? Que é o tanto de notas que vocês têm, né? Então aqui é a mesma coisa. A gente vai somar 41 com 45 e dividir por 2. 41 mais 45 dividido por 2. Isso aqui é igual a 43. E assim a gente vai fazer com todos eles. 45 mais 49 dividido por 2 é 47.
49 mais 53 dividido por 2 é 51. 53 dividido por 53 mais 57 dividido por 2 é igual a 55. 57 mais 61 dividido por 2 é 59. 61 mais 65 dividido por 2, 63. Aqui, ó, fechou. Essa é a construção de uma tabela com intervalo de classe. Se eu fosse construir aquela tabela daquele outro jeito da última aula, ela ia ficar gigante, né? Só que aqui eu já diminui bastante a minha tabela. E a partir daqui a gente já pode calcular aqueles outros passos, né? Que é a frequência acumulada, né? Frequência... Como é que fica aqui? Frequência acumulada, frequência relativa, né? Frequência relativa acumulada, a gente vai contando, né? Mas eu falei só até aqui, que essa aqui é a parte que não tem naquela aula anterior, né? Que é na tabela sem intervalo de classe. No caso aqui é com intervalo de classe, que vai facilitar a nossa vida para a gente fazer uma tabela bem menor, né? Então é isso, pessoal. Obrigado.